Vamos dar início a mais uma aula do Projeto Integrador para Engenharia de Produção 8. Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer a entrega do relatório parcial e também da solução inicial do Projeto Integrador. Relembrando que o tema do Projeto Integrador é ganhos da simulação antecipada de processos automatizados. Os objetivos da aula de hoje são construir a solução inicial do problema que vocês já detectaram para estudar aqui nesse projeto integrador, coletar sugestões com a comunidade externa e começar a escrever o relatório parcial para entrega. Dentro do relatório parcial, na aula de hoje, nós vamos ver como que se faz a introdução e o desenvolvimento. Na aula passada, nós já vimos como escolher o tema do relatório, do trabalho de vocês, e hoje nós vamos dar prosseguimento vendo de uma maneira científica como que se dá a escrita da introdução e do desenvolvimento de um relatório. Então, o relatório parcial, ele é feito a partir da introdução com a apresentação do trabalho. A apresentação do trabalho, ele deve contextualizar o tema que você está estudando dentro de um ambiente maior, então dentro de um pano de fundo, seja ele num local, numa indústria, seja ele numa cidade ou no âmbito econômico ou político, especificar a inserção do tema escolhido nesse contexto geral, Então, por que esse tema foi escolhido para estudar dentro do que está acontecendo em volta dele? Delimitar o foco da pesquisa, então, o trabalho de pesquisa, ele deve seguir uma linha única para se chegar no resultado final, evitando outros assuntos paralelos, para que o seu trabalho ele seja exatamente dentro do ponto que foi definido. Descrever as motivações que levaram à escolha do tema. Então, esse tema, qual a importância dele para o local que ele está sendo analisado, para a comunidade, o que ele vai interferir, no que ele vai melhorar, qual que vai ser a contribuição desse tema aí para o local que você está trabalhando. Então, indicar o objeto do trabalho. O que será estudado? Então, sempre focar num objetivo único, Esse objetivo único que eu digo se você tem um determinado objetivo, ele pode ser até amplo, só que sempre seguir nesse objetivo para se chegar no resultado aí dentro do que foi proposto, Então, o que será estudado? Então, nessa introdução, é feita toda essa apresentação do trabalho, certo? Fazendo com que quem estiver, que o seu leitor entenda, o que você vai fazer, qual o contexto que ele está inserido, certo? E como você vai chegar aí no resultado esperado. O desenvolvimento do relatório parcial, ele é dividido em algumas partes. Então, a primeira parte é problema e objetivo. Então, o que se pretende atingir com o projeto? Então, no momento que foi detectado o problema no local que você está estudando, seja uma indústria, seja um setor de serviços, seja um setor público, o que você pretende atingir com esse projeto, Então, você detectou um determinado problema, então, por exemplo, muito gargalo na entrega de matéria-prima para a fabricação de determinado produto, Então, qual que é o objetivo? Qual a simulação que você vai fazer para se chegar até a sanar esse determinado problema? Então, a justificativa também. Qual a contribuição do seu trabalho no local ou cientificamente? Então, definido o trabalho que você vai desenvolver, o que ele vai contribuir nesse local? Então, ele vai diminuir aí o custo com matéria-prima, ele vai
otimizar a utilização de mão de obra, né? Ou para algum tipo de serviço, ele vai diminuir tamanhos de fila, ele vai evitar, né, que seja necessária a presença física, né, em alguns locais, podendo ser feito remotamente, por exemplo, ou cientificamente. Às vezes, a solução ela se chega antes de uma forma teórica, então, de uma forma científica. Por exemplo, analisando alguns cenários, né, dentro do problema proposto, né, como que eu posso chegar em soluções? Então, eu tenho aí determinados cenários, cada cenário tem uma determinada solução, certo? Então, eu chego aí num resultado científico, né, um resultado teórico, certo? E dou minha contribuição mostrando, né, que é possível aí chegar em vários resultados utilizando aí todo um fundamento aí científico. E todo o trabalho ele tem que ter uma fundamentação teórica. Então, toda vez que você vai resolver um determinado problema, você tem que ter uma fundamentação teórica, né, forte, né, de bastante base, para você poder fazer um trabalho que seja aceito de uma forma concreta, né, de uma forma científica pelo seu usuário. Dentro ainda do desenvolvimento, deve ser lembrado que tem que ser feita a aplicação de todas as disciplinas que foram estudadas aqui no projeto integrador. Todas não, né? Mas aplicar as disciplinas que são convenientes, né? Que são necessárias para que você mostre aí as ferramentas, né? Que você está utilizando para a resolução aí do seu problema, da sua simulação dentro do projeto integrador. Também dentro do desenvolvimento deve ser mostrada a metodologia que foi feito o seu trabalho. Então, como foi feita a coleta de dados? Foi feita a partir de entrevistas, foi feita a partir de bancos de dados da própria empresa, ou foram feitos questionários na porta de um determinado setor de serviços, certo? Então, a metodologia, ela mostra o método que foi feito aí, toda a coleta, né, dos dados para que você possa aí chegar aí no seu resultado, certo? Feitas as coletas, como foram feitas as análises desses dados, né? Os dados, eles foram tabelados de acordo com números oficiais para se fazer a comparação, foi feito um ranking de acordo com idade, com sexo, ou, por exemplo, com tipo de matéria-prima, né? Aí dependendo do assunto que vocês estão trabalhando, certo? E também o formato de organização dos dados, né? Então, feita essa coleta de dados, né, como que você está organizando esses dados? Então, por exemplo, espessura de um tipo de material, né? Então, foi organizado ali, material XYZ, certo? Então, mostrar todo o método, né, como foi feito passo a passo o desenvolvimento do seu trabalho, para que fique claro, né, a partir do momento que foi escolhido aquele ponto, né, como vocês estão trabalhando aí com os dados, desde a coleta, análise, para se chegar aí ainda nos resultados posteriormente. Tendo os resultados em mãos, é necessário, né, a fase da prototipação, né? Então, a prototipação é o quê? Se chegar aí a possíveis soluções antes do produto final, né? Então, o protótipo é o quê? É uma antecipação do produto final, certo? Para que sejam feitos todos os testes antes que seja efetivamente aí aplicado, né? Aplicada a solução que você encontrou, certo? Então, a prototipação é o quê? É um produto pronto, certo? Que saiu da fase conceitual para ser industrializado em larga escala, sendo o primeiro modelo fabricado pós-projeto. Então, o protótipo é que vai permitir que sejam feitos todos os testes, né, para saber da sua viabilidade ou não, né? Se esse produto realmente é viável para o consumidor final, né? Ou se o serviço é adequado ali
para a proposta para que ele foi projetado. Então, é nessa fase do protótipo em que a gente consegue, né, sanar qualquer tipo de problema que ainda existe antes de colocar o produto em linha de produção ou antes de montar um determinado serviço, por exemplo. Então, ele deve permitir a execução de testes com o usuário final ou voluntários, né? Então, relembrando ali o caso, né, do teste, né, de segurança num determinado veículo, certo? Então, mudou-se ali o tipo, por exemplo, de freio, né? Então, como que vai ser feito esse teste, né? Então, é feito aí, no caso aí, o voluntário são bonecos, né, que vão também, que tem todas as características aí de uma pessoa, certo? E vai permitir fazer todo esse teste de segurança antes que esse sistema seja aí implantado nos automóveis para que seja aí vendido para os consumidores finais, né? E também, né, a gente tem aí um tema atual, né, também um protótipo, né, que a gente pode citar aí o caso, por exemplo, de uma vacina, né, uma vacina que está sendo desenvolvida, né, então, já em fase de execução de teste, seria um protótipo também, em que o usuário final ou voluntário, né, ele vai participar aí desses testes, certo? E com esses testes o resultado vai dizer se esse produto pode ou não já partir aí para o usuário final, certo? Aí no caso da vacina, para a população. Então, o protótipo já é o último estágio, né, antes do produto sair para a linha de produção final, certo? Então, resumidamente, né, esses testes ajudarão a identificar falhas e erros, permitindo que se façam as correções e melhorias antes da produção em alta escala, né? Então, aí no caso aí do automóvel, né, do sistema de segurança do automóvel que eu falei, né? E também aí no caso aí do resultado aí da vacina, né? Então, antes que se entre no mercado, é feito o último teste com o protótipo. O protótipo também pode ser, né, gente, um programa, certo? Um programa de computador, né, dependendo do tipo de trabalho, né, que vocês estão fazendo, certo? E esse programa de computador também ele pode mostrar aí alguns resultados, né, que se pode chegar antes também de ser aplicado aí na população, né? Então, dependendo do tipo de trabalho que está sendo feito, também pode ser um programa de computador. Então, alguns exemplos aqui de protótipos, né? Então, aqui essa primeira figura, nós temos aqui uma peça, né? Uma peça industrial que foi feita aqui numa impressora 3D, com todas as características já do produto final e que pode ser já testada, né? Para ver aqui, principalmente, o design, né? Se ele é adequado ali para a função que foi ali para que ele foi fabricado, né? Então, a partir desse protótipo é feito esse teste e passando nesse teste, o produto já pode ir para a linha de produção final. Um outro exemplo de protótipo é da área médica, né? Então, por exemplo, aqui foi feita uma impressão 3D de órgãos, né, do corpo humano, para quê? Para que seja feita toda uma análise, né, uma simulação antecipada de uma cirurgia delicada, por exemplo, né? Então, os médicos, eles analisam em cima desse protótipo, né, todos os problemas, né, que podem ocorrer no decorrer aí de uma cirurgia, certo? E como eles podem, né, já antecipadamente sanar qualquer tipo de problema que ocorra, né? Então, para isso, é feito todo um teste, né? Toda uma análise antes que seja feita aí a cirurgia no paciente aí que está cometido pelo problema, né? Então, alguns exemplos aqui de protótipos feitos em impressão 3D. Aqui, né, vamos falar um pouquinho ainda de impressão 3D, né? Como exemplo, a fabricação de modelos de produtos em impressão 3D. Então, o problema é escolher o melhor design funcional de um produto. Então, na dúvida, né, foram construídos aí alguns modelos, certo? Com a mesma função, só que com alguns
detalhes diferentes dentro do design, certo? Então, qual que é o investimento necessário? Um maquinário, né, automatizado, e a mão de obra, certo, para trabalhar com esse maquinário. O resultado que se tem com esse protótipo é o quê? A visualização antecipada do melhor produto. Então, tendo esse produto já em mãos, esse protótipo em mãos, consegue-se, né, definir qual que é o modelo mais adequado ali para a função que foi estabelecida para ele. A solução seria o quê? O menor investimento, né? Então escolhe-se aí o produto, né, que vai gerar menos trabalho, né, menos mão de obra, né? Então, menor investimento com a utilização do design simplificado, mas que, óbvio, atenda a todos os requisitos que são solicitados pelo produto, né? Então, aqui é um exemplo, né, de um modelo aí de impressão 3D. Também, né, na prototipação dos serviços, nós temos o quê? Né? Como objetivo, a comunicação da equipe para a apresentação das ideias, certo? Então, tendo aí já desenvolvido um protótipo, é óbvio que você vai ter que mostrar isso aí para o seu usuário final, né? Para saber se é exatamente dessa forma, né, que ele quer que funcione o serviço, por exemplo, né? Então, dá forma ao conceito e detalhes importantes do projeto. Então, se consegue ter, né, a visualização de como seria já o produto final aí dentro do serviço. Valida a ideia geral do serviço, né, ou produto, e detalhes específicos com consumidores e projetistas, né? Então, aquela conversa entre quem desenvolveu e quem vai usar, certo? E aí se consegue chegar no consenso se é realmente aquele serviço que está sendo requisitado. E mostra detalhes que podem não estar aparecendo, né? Então, na prática, né, já tendo aí um protótipo de um determinado serviço, às vezes consegue-se visualizar algum tipo de falha, né, que possa ser melhorada aí depois, né, no produto final. Então, como exemplo, nós temos um aplicativo de celular. Então, qual seria o problema? A necessidade de melhoria em aplicativo de uma determinada escola. O investimento seria mão de obra para os desenvolvedores, né? A solução, qual que seria? A criação de um protótipo em forma de figuras em um software de imagens no computador. Então, somente colocando as figuras, né, as imagens, seria mostrado aí para o usuário se é dessa forma, né, que ele quer que seja aí a imagem final do seu serviço, né? Então, a visualização da interface junto com o usuário. Então, tenho as imagens, quando eu clico naquela imagem, vai aparecer um determinado resultado. É exatamente isso, né, que o usuário quer? Então, essa seria uma solução, né, de um protótipo, né, de um aplicativo de celular dentro de prestação de serviços. E o final da prototipagem, ela tem que ter, óbvio, a aprovação do seu usuário, né? Tem que ter uma validação, ele tem que ser válido, né? Se for um produto, matéria-prima, processo de produção, tudo tem que ser válido, para aí sim entrar no início da produção em escala industrial. Então, dessa forma, a gente viu nessa aula, né, como que deve ser feita a entrega do relatório parcial, né, as partes que devem compor o relatório parcial, e também já o início da prototipação para a solução inicial do problema. Até a próxima aula.